Muito bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Orgânica Podcast para um papo que hoje vai versar sobre algo que você jamais vai ouvir em outro podcast. Sabe por quê? Porque essa afirmação que eu vou fazer aqui, ela é profética categórica, ela vem de uma observação empírica, né, de dados baseado em informações profundas tiradas da minha cabeça. Você que está me ouvindo aqui, você vai ouvir palavras da profissão do futuro. Sabe qual que é a profissão do futuro, Flauboni? Qual que é a profissão do futuro? Filosofia. Aí, gostei. Filosofia. Gostei muito, né? gostei muito. Quem diria que eles estariam certos? Tá vendo? Né? Em que a gente ia voltar para as questões essenciais da humanidade, para as questões essenciais em um meio que é tão intermediado, em uma realidade que é tão intermediada pela inteligência artificial. Quem diria que voltaríamos às questões filosóficas? Voltaríamos alguns, né? Porque a gente fala de filosofia como se fosse algo dado da humanidade, mas as pessoas ainda acham que filosofia é simplesmente tomar uma no bar e falar sobre a vida, que às vezes é também. Mas enfim, Flau, seja muito bem-vindo à Inteligência Orgânica, um prazer te receber. Muito obrigada. Estamos aqui para ouvir novamente o Instituto Vozes na minha cabeça. Exato. Então, acho que vai ser uma coisa demandada. Você sabe que esse é um podcast que surgiu da minha angústia em relação ao futuro, mas eu, em uma gravação recente, entendi que eu não posso dizer, ou melhor, eu não deveria reforçar sempre que eu sou um pessimista em relação ao futuro, porque isso acaba... eu acabo absorvendo muito disso dentro da minha personalidade. Por mais que eu me sinta assim, eu tenho que dizer que eu brinco que eu sou um pessimista em relação ao futuro. E você que me escuta, por favor, se inscreva aqui, né, no YouTube, nas coisas que a gente é contra aqui no podcast, no Instagram, no que seja. Eu brinco que eu sou um pessimista em relação ao futuro, mas eu criei esse podcast para eventualmente conversar com pessoas que me dê uma mensagem de esperança ou de otimismo, porque eu acho que vai dar ruim, da meleca, que eu trago pessoas aqui com visões que possam me dar um pouquinho de esperança. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. Obrigada pela recepção super gostosa que a gente teve aqui. Cara, eu espero que eu consiga pelo menos te dar uma perspectiva possível, né? Porque a verdade é que a gente está imerso numa grande incerteza e é muita pretensão nossa tentar chegar a alguma conclusão, visto que a gente se atualiza diariamente, mesmo assim não acompanha o que está acontecendo. Então, eu acho que tudo que a gente pode ter são boas inconclusões, boas conversas e tentar olhar para o que realmente faz diferença para o humano nisso tudo, né? Que a gente está num cenário onde a gente se vê em um avanço tecnológico sem precedentes, sem sinais de desaceleração. A gente não vai ter tempo de parar para olhar o que está acontecendo. Vai ter que trocar o pneu com o carro andando. E como é que a gente vai fazer isso? Se a gente tem tantos problemas anteriores à tecnologia, vai ser desafiador. Mas eu vou tentar aqui, a gente vai tentar junto fazer algum caminho aqui para ver se a gente tem alguma visão um pouco mais brilhante aí do futuro. Total. Você sabe que quando te convidei, fui olhar o seu conteúdo, gosto de acompanhar o seu conteúdo, e a gente concorda em muita coisa. Sim. O que é um problema aqui para um podcast. Sim. Eu tenho que fazer perguntas que gerem debate aqui para você. Então essas provocações vão vir, a princípio, para entender qual que é a sua história, né? Sim. Como que você chegou nessa posição de também filósofa ou pensadora sobre os futuros intermediados pela inteligência artificial, mas que é o que você se dedica hoje, que você tem várias publicações, enfim. Tem a área acadêmica também que você coloca ali, eu acompanho muito no LinkedIn. Enfim, se apresente aí pra gente começar esse papo. Joia, vou contar um pouquinho. Bom, eu fiz a minha carreira toda no mercado de trabalho, né? Longe da academia. Porque, na verdade, eu vim de uma família muito simples, assim, aquela coisa de que vender almoço para comer a janta, sabe? Coisa família brasileira, família típica brasileira. Então, eu tentava estudar, trancava os estudos porque tinha que trabalhar e tal. Então, mas sempre houve essa vontade de academia, sabe? Aquele olhar sonhador para academia, mas
evidente que no nosso país isso é muito difícil, né? A gente se dedicar em detrimento de um trabalho quando você vem da realidade da família brasileira, né? Então, sempre ficou uma vontade ali, mas eu nunca fui muito mimada, assim. Então, você é do tem que interior fazer... de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, assim, tem que fazer o que tem que ser feito. E acabou. Então, eu fiz minha carreira, trancava, voltava para a universidade, mas deu certo. Fiz minha carreira em marketing, mas começou a faltar algo. Você alcança alguns resultados em carreira, você fala, poxa, eu tô um pouquinho mais estável, mas e depois? E depois? Aquele fluxo de marketing começa a dar uma angústia para quem não se encaixa naquilo, né? E nunca me encaixei muito. Então, assim, tanto é que sempre que eu ia para imergir mais em algum projeto grande, eu sempre ficava no branding. Eu fiz a minha carreira em branding, porque era mais humano. Ali eu já comecei a notar alguma coisa, né? Sempre aquela parte de growth, de só dados. Aquilo me incomodava. Então, performance. Sempre, né? Então, assim, a performance por meio do branding sempre foi legal para mim. Construir a persona, principalmente quando era pessoa mesmo. A gente tinha que construir alguma autoridade de pessoas. Eu amava, assim. E comecei a ver isso. Aí veio pandemia, né? Filosofia sempre teve ali, mas sempre foi também em segundo plano. Aí veio pandemia, né? Todo mundo ficou meio numa crise ali. E você trabalhou com a imagem de pessoas e empresas ou Trabalhei negócio? de pessoas e empresas. Até hoje, às vezes, eu tenho um mentorado de persona ainda, de persona. É gostoso. Essa parte é bastante gostosa do desenvolvimento de trabalho ali. Então, eu dou algumas mentorias e, às vezes, é nesse sentido também eu amarro a experiência que eu tenho em branding com a parte da filosofia que evidentemente traz muito, agrega muito valor para o negócio, evidente, assim, hoje eu vejo isso claramente. Mas aí com a pandemia, todo mundo teve o seu momento ali, eu comecei a brincar de fazer uma graduação EAD. Eu falei, eu vou brincar aqui porque eu tô pirando, não aguento mais ficar em casa, porque agora, né, ler, tá, mas eu quero falar com alguém. E no meio, acho que no meio do primeiro semestre ainda saiu um edital da UFRJ, com o meu orientador, que é ainda do doutorado, André Martins, sempre amei o trabalho dele, em Spinoza e Nietzsche. E eu falei, o que é um edital, né? Eu nem sabia o que era um edital. Eu falei, o que é isso? Porque mercado, nada a ver. Ele falou, tenta, mas não vai acontecer nada. Eu falei, vou então. Peguei, escrevi o anteprojeto em coisa de um mês, assim. Aí apliquei, passei, deu tudo certo. Me empolguei, fui pro doutorado, peguei no mesmo mês, assim, até uma história muito curiosa, depois até conto. Foi uma loucura, porque eu não tinha, né? É sempre muito desafiador para mim a escrita acadêmica, porque eu vim de uma realidade onde você tem que dar só o necessário, sem dar voltas. E o acadêmico não, você precisa sustentar, principalmente em filosofia, né? Nossa. Você tem que pegar a palavra que você... Mas essa palavra... Mas não é evidente que essa palavra significa isso? Não, não é evidente. Então sempre foi muito desafiador para mim. O que eu tomei como, de fato, algo muito pessoal. Eu falei, mas que caramba, eu vou conseguir fazer isso. Então foi muito legal. Então, assim, desenvolver toda a minha estrutura narrativa de uma forma mais consistente me ajudou a perceber alguns problemas nas nossas relações. Né? Isso que a filosofia trouxe para mim. Até na escrita acadêmica mesmo, quando você se vê diante de um problema que você tem que destrinchar na minúcia, você começa a observar o mundo de formas diferentes. Aí você começa a olhar aquelas relações humanas e fala, caramba, tem alguns problemas que não estão sendo vistos e tantos outros que estão na cara, assim, e sabe, as pessoas, na verdade, assim, estão na cara, mas não são realmente problemas. E a gente coloca como problemas. Então, a filosofia me colocou isso, me colocou em perspectiva em relação a mim e em relação às nossas relações mesmo, tanto com máquinas quanto com outros humanos. Então, eu acho que me agregou muito e eu acho que eu tomei isso como missão. Evidente que eu não vou ter um repertório acadêmico de uma vida toda, de uma pessoa que se dedicou a isso, mas a minha principal missão é comunicar algo com honestidade, sabe? Bom. Isso não quer dizer que eu não vá errar, muito porque é disso, eu vim muito recente, né, dessa vida acadêmica. Então eu vou errar, eu erro Mas datas. você fez mestrado na UFRJ, é isso? E aí já emendou o doutorado, é isso? Sim, já tá... sim, emendei. Inclusive quando eu fiz a minha qualificação de mestrado foi muito engraçado. Eu qualifiquei, acho que foi em setembro, e aí a banca falou assim, olha, sua dissertação está indo muito bem, exceto pelo fato que ela é uma dissertação de comunicação. Ela não é de filosofia. Você precisa de 1 ano e meio para escrever a nova dissertação. Eu falei, meu Deus, você não vai conseguir, você não vai. Eu falei, eu vou. Eu falei, me dá 45 dias. Eu vou conseguir. Eu não respirava mais, assim, para reescrever essa dissertação do começo. Eu rasguei tudo, né?
metaforicamente falando, porque foi tudo na tela, Aham. e comecei do zero. Aí eu escrevi a minha dissertação em 45 dias para defendê-la. Caramba. E aí eu vi o edital do doutorado e eu falei pro meu orientador, eu falei, André, eu quero continuar. Aí ele falou, você é louca, senão não vai ter como. Só que ele é outro que louco, que eu falo que ele me deixa, me dá vazão às minhas loucuras. Ele falou, ó, tenta, vai. Mas você sabe que você precisa de mais uma língua. Aí eu, sei. E qual é? Eu, francês. Aí ele, você fala francês? Eu falei, não, mas se precisar eu vou falar. Eu vou falar não, pelo menos eu vou ler para fazer a prova. Então eu escrevi em 45 dias a tese, a dissertação e o projeto de tese. Mas por que precisa de outra língua? Porque quando você vai para o mestrado, você tem que ter a sua, né? E mais uma. E para o doutorado são 2. Fluência, assim? Simplesmente falar ou não? Você tem que traduzir a sua tese? Não. Você precisa ter um nível de pesquisa, né? De leitura e de ouvir. Você precisa Caramba, ter. Nunca soube disso. Eu acho que é B2 do francês, por exemplo. Então, aí eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. E acabou dando tudo certo. Eu reprovei, eu pensei assim, ó, se eu passar no anteprojeto e na prova específica da área, ok. Aí eu me dedico, eu reprovo na de idiomas e ganho mais 60 dias para estudar o francês para refazer a prova. Claro. E foi isso que eu fiz. Reprovei na primeira, maravilhosa, lindamente. Acertei nada. Aí o André falou, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou, André, eu vou. Relaxa que eu vou. O mínimo para entrar foi. E deu certo, deu um errinho só. Então, assim, esses desafios vão me colocando em perspectiva em relação a tudo. Sabe? Me descola, inclusive, daquelas coisas, daqueles discursos motivacionais que a gente tem, né? Que basta querer. Não basta querer. Ainda mais com uma história de superação, de alguém que tinha uma condição financeira difícil. Não basta querer. Mas eu acredito que se há algo que você gosta, em certo momento ele volta à tona. E você fala, não, dá pra se dedicar. Parece que todas as decisões que você vai tomando, vai te levando para onde você sempre quis. Eu acho que isso sim. É porque a gente fala assim, eu tô muito velho agora. Mas, cara, a gente já tá ficando velho mesmo. Então daqui pra frente só pra trás. Então, qual o problema de se arriscar em algo tão novo assim? A gente está durando mais, né? Existem várias vidas dentro de uma vida. Se antes você tinha que estar com tudo resolvido com 40, pelo contrário, ainda vai durar pelo menos mais 40 anos aí, né? Ou mais. Então, a gente está tentando... E ninguém vai se aposentar mesmo. Que medo, não fala um negócio... Pelo menos que a gente não dependa de trabalhar tanto, né? Ou que a gente comece a olhar um pouco mais com carinho até para o nosso tempo, sabe? Porque eu acho que isso está ficando de uma forma tão barata pra gente, sabe? Que a gente está deixando passar coisas muito importantes. Muito importantes. Tá, mas aí você chegou na filosofia e qual foi o tema que você estudou? E que aplicações você trouxe para isso? Porque eu vejo você falando muito de IA também, né? Sim. É onde, na verdade, eu encontrei uma oportunidade para tentar ir adiante com essa missão de conectar academia e mercado, sabe? Foi num momento muito bom, né? Que eu me dediquei à filosofia. E aí eu falei, bom, para pensar questões éticas... Eu não sou muito da deontologia, ali, né, do Kant da vida, né, daquela coisa do imperativo categórico, da estrutura normativa rígida. Eu acho que os nossos tempos não comportam esse tipo de resolução. Evidente, né? Porque a gente está sempre nesse processo de tentar acompanhar. A gente vê que coisas muito rígidas podem causar mais problemas do que realmente soluções. Então, eu vi um momento legal e eu trouxe para falar, olha, vamos pensar ética, vamos problematizar a linguagem do começo, vamos problematizar a linguagem. Nossas relações são basicamente linguagem, humanas pelo menos, né? Então vamos pensar isso. Então o meu projeto, a minha dissertação foi comparando, eu usei muito a neurociência do Antônio Damasio, a ética do Spinoza, trouxe a ontologia computacional, que eu tenho um super apoio do meu co-orientador, Giancarlo Guisardi, que está lá na Universidade de Twente, na Holanda. Ele viu essa minha vontade de fazer e não sabendo direito para onde ir, me ajudou a caminhar nesse sentido, para pensar essas questões éticas. E aí foi isso. Como também, quando a gente fala de ética para a inteligência artificial, a gente também está falando de linguagem no limite, linguagem computacional. Ao conhecer o Giancarlo, eu vi que tem uma disciplina, né, na verdade uma área de pesquisa e de aplicação, que é a ontologia computacional, que é inspirada na ontologia da filosofia. Aquilo lá me encantou. Eu falei, caramba, é isso. E o que é a ontologia?
Essa ontologia computacional, ela dá conta, grosso modo, de você representar dentro de um sistema computacional um mundo ou o mundo, né, nosso circundante, e uma determinada área de domínio. Por exemplo, a área de oncologia, vamos supor. A gente precisa que para esses sistemas funcionarem bem, eu tenho que ter um compromisso ontológico, que seria uma representação mais fiel possível do mundo real dentro do sistema computacional. Então, assim, eu preciso ter muito claro o que é isso no nosso mundo, né, físico, nosso mundo orgânico, para que eu possa comunicar para um sistema por meio dos programadores e da linguagem computacional adotada por esses programadores. E um desafio que tem, que é mais evidente, é como que a gente comunica para os programadores que estão tão acostumados a usar a linguagem tão precisa, tão sistematizada, algumas coisas que às vezes são muito abstratas. E até pra gente sabe? Tô viajando aqui, não vejo como isso é factível, assim. Isso é uma técnica usada, inclusive, para segurança, para as resoluções serem efetivamente atenderem aos nossos interesses. As resoluções éticas precisam ser pensadas também nessa chave de leitura. Sim. Porque quando a gente pensa assim, um exemplo muito banal, sei lá, pessoa. O que é uma pessoa? O que é uma pessoa? Não é simples. Não é simples. A gente está falando em que sentido? O sentido biológico? Tudo bem. É uma pessoa viva, morta. Dentro de um sistema, ela vai ser viva ou vai ser morta? Ah, lógico que vai ser viva. Não é lógico. Porque se a gente estiver falando de direitos autorais, talvez a gente também precise considerar uma pessoa, né, ativa, entre aspas, morta também. Entende? O conceito de pessoa pode Se a gente considerar o espaço físico, a pessoa tudo bem. Entende? Né? Mas mesmo ainda assim a gente precisa entender o que significa estar vivo. Claro. Significa estar dentro das suas competências cognitivas, só ali de sustentação do corpo biológico, com capacidade decisória. Não, então, assim, não é simples. Então a gente precisa saber o que colocar dentro de um sistema para que o processo que ele é feito para executar, seja executado atendendo aos interesses que são de fato os nossos interesses nas determinadas áreas de domínio. Então, quando eu vi que tinha essa área, e aí o Giancarlo me mostrou tudo aquilo, ele falou, tudo que a gente usa para tentar determinar conceitos de justiça, que aliás é um tremendo problema, né? E outros conceitos que na ética da inteligência artificial a gente tem 5, né? Que já eram da bioética e entrou a explicabilidade. Então é o conceito de autonomia, não maleficência, beneficência, justiça, e entrou para a inteligência artificial o conceito de explicabilidade. Só que já no conceito de explicabilidade a gente já tem um problema. Que inclusive do português para o inglês a gente tem um problema. Porque assim, é explainability e explicability. Uma dá conta de explicar o conceito, outra o processo. Então assim, precisa ter uma clareza sobre o processo do sistema de inteligência artificial. É isso que a gente quer explicar? Ou é explicar o conceito do que é cada coisa lá dentro, que é essa representação de mundo? Então são diferentes tipos de explicabilidade que a gente precisa alcançar. E aí ele falou, tudo isso é feito com ferramentas conceituais que a gente se beneficia a partir da filosofia. O que é um evento? O que é uma coisa? O que teve o caso do 11 de setembro, né? Acho que você deve ter ouvido, que para a Corte Suprema lá tomar a decisão sobre a indenização, ela precisava entender o que aconteceu. O que aconteceu? São 2 torres. Tá, são 2 eventos? Porque o que configura um evento? É o tempo que ele aconteceu? É a origem? É a intencionalidade? O que é esse evento? Esse evento eu considero 2 ou considero 1 porque é só né, uma detentora da propriedade? E isso era uma decisão de milhões. Então assim, como que você... Isso fora de um sistema de inteligência artificial. Imagina porque dentro... Porque não existia, né, um evento anterior que pautasse isso? Não. Ou precisava decidir o que é o evento? Exatamente. Por exemplo, decidir o que é o evento. Decidir o que é o evento, assim... Tipo, para indenizar aquelas famílias, estou pegando o caso do 11 de setembro, assim. Esse a gente está falando do seguro, da seguradora. Da seguradora, isso, certo. Da seguradora para pagar os danos no prédio. Nos certo. Prédios. E aí não existia nada prévio àquilo para cobrir o evento, imagino. Para isso que foi pensado dessa forma? É que, na verdade, tudo precisa ser pensado dessa forma. Porque, assim, cada um vai defender o seu lado.
Claro. Né? A seguradora, para ela queria que fosse um evento só, porque a indenização ia ser menor. Entendi. É uma entende? discussão... Tô entendendo. Abriu um triplex aqui na minha cabeça as coisas que você foi falando aí. Eu acho que a gente já entrou num nível mais complexo que vai além do meu cérebro paleolítico aqui. Não. Paleolítico essencial. Primitivo no sentido de primeiro, não esquecemos disso. Exato. Não, Né? veja bem. Tá bom meu cérebro de jornalista. É ótimo. Que fica mais ainda... Sabe o que você estava falando antes? Eu me identifiquei completamente. Porque eu sou zero acadêmico. E eu tô tentando escrever meu primeiro livro. E eu tenho um editor que está me demandando isso, e aí eu escrevi lá 2, 3 capítulos. O primeiro capítulo foi ótimo, fluiu com referência, etc. Segundo capítulo eu já... veja bem, o terceiro Café capítulo... já não funciona. Não. Terceiro capítulo eu já tenho dúvida se eu sou alfabetizado. Eu não tenho mais tanta certeza sobre nada. Então, e o feedback que veio do segundo e terceiro capítulo é assim, cara, tá bom, mas falta embasamento teórico, né? Falta a gente ancorar as coisas, que eu acho que é a forma acadêmica de produzir conteúdo. E eu vou muito para um lado eu sempre funcionei na superficialidade do fato, do jornalismo, da comunicação, do marketing, do que seja, mas o superficial era suficiente, né? Para produzir um livro, ainda mais um livro da maneira que eu quero produzir, precisa ancorar essas ideias. Eu acho que isso você faz muito bem ao você trazer todos esses autores e todas essas questões. Mas quando você vai para o que é o evento, o Flau, aqui eu fiquei... Cara, onde ela tá indo? Que porra é essa? Mas primeiro, assim, de tudo, cara, eu acho que de forma nenhuma o trabalho que você fazia ou faz, e nem nenhum jornalista é superficial, sabe? Porque eu acredito que existem contextos que a gente tem informações suficientes. Sim. Que começa a não fazer sentido você explicar uma encravada do assaltante, entendeu? Então, assim, não tem sentido. Então, assim, existem espaços e espaços, né? Então, assim, é muito desafiador transitar entre os dois. Muito. Só que eu acho que esse movimento que você está fazendo é super legal porque você encontrou o fiozinho e é isso que a filosofia faz. Você vai puxar na medida do necessário de acordo com o seu propósito. Isso é legal. E isso para mim é muito difícil, porque eu preciso até fazer algum teste de qualquer coisa, porque eu sou muito dispersa com as coisas. E eu tenho um interesse muito plural. E isso é uma das coisas que eu mais levo bronca do meu orientador. Eu falo assim, olha, fecha no negócio aí. Fecha, né? Exatamente. Mas mas isso é da nossa geração. Quer dizer, você deve ser muito mais nova que eu, mas é da geração. É do fato de você ter sido atropelada pelo esse mundo digital, da dopamina e dos estímulos, né? Você não passou a vida só lendo livro, você passou a vida assistindo, escutando música, fazendo as outras coisas. Isso dá uma abertura de repertório ao mesmo tempo em que dá uma dispersão absurda, né? É o que todo mundo chama de TDAH, mas não é todo mundo que tem TDAH. Sim, entendeu? eu evitei de falar porque eu não sei mesmo, não tenho diagnóstico. Mas para mim é muito desafiador ler livros, por exemplo. Olha só. Eu tenho uma bike do lado, assim, porque às vezes eu subo na bike e vou pedalando para tentar ler. É desafiador para mim ficar parada. Pra mim também. É muito desafiador. Então, assim, é difícil pra gente que tem esse interesse, essa pulsão, essa curiosidade mesmo, que parece que move a gente. Ao mesmo tempo você fala, não, aqui eu preciso me deter mais. É difícil. Mas ao mesmo tempo, quando você vê aquele treco pronto, você fala, caramba, mandei muito aqui, hein? Isso é legal, entendeu? Isso é legal. É uma dualidade de sentimentos ali, que é uma jornada que vale a pena. Vai sofrer, você vai querer largar tudo, mas é aquele meme, né? De jogar os papéis e depois juntar, assim. Total. Toda hora. Mas é muito legal, é muito legal. Só que quando você percebe, nesse movimento, por exemplo, de tentar definir o que é um evento, uma pessoa, o que quer que seja... o que é uma... Mas pra que... Tipo, a gente volta à praticidade da coisa, né? Porque, pensando em comunicação, a gente estava trazendo... O assunto surgiu da ligação da filosofia com a inteligência artificial, né? Faz todo sentido. É super interessante a gente tentar mapear tudo o que é tudo, né? O que é nada, o que é cada coisa. Mas é muito difícil conectar com a praticidade da urgência, que a urgência demanda. Sabe? Entendo. Entende? Mas você percebe o que é legal, inclusive que eu acho que a filosofia ajuda a gente a tentar entender o que é suficiente. Sabe? Porque assim, aquele momento era uma decisão de milhões. Total. Eu preciso dar um jeito de definir o que é um evento.
Eu preciso. Talvez algumas outras coisas fossem contingentes. Claro, vai fazendo recorte. E aí que é interessante a gente parar. Inclusive, tá vendo como a questão volta, né? A gente olha aqui, é hora de olhar para o Instituto Voz na Minha Cabeça de novo, para a nossa humanidade, porque a gente começa a olhar também nas nossas resoluções do dia a dia, o que é suficiente? O que a gente pode abrir mão? Isso se a gente está atento a olhar esses problemas que a gente está tendo que resolver e botar um paralelo com a nossa vida, a gente começa, inclusive, a perder essa angústia de FOMO, né? De fear of missing out, de ficar perdendo as coisas. Cara, eu não preciso saber disso. Espera, é o pensamento crítico que a gente sempre fala. Né? Não, isso eu não preciso, isso para que eu quero isso? Nesse caso do evento, é uma decisão de milhões. Então, eu preciso dar um jeito de definir um ponto de partida para que todos os envolvidos estejam de acordo para que a decisão seja tomada. Sim. Então, mas aí quando sentido. Você falou da ontologia da filosofia, isso é feito de que forma? Lá antes de ser da filosofia da ontologia da tecnologia ou da IA? Da computacional. Ontologia da computacional. Isso. Na parte da filosofia, ela é feita através do quê? Dos textos dos filósofos, do materialismo, do que for, do Kant mesmo, ou de todos. Ah, tá. E aí, quando a gente transfere isso para o computacional, é onde tem todo esse mapeamento que você está falando. Existe uma diferença, né? Na filosofia, quando a gente fala de ontologia, a gente fala, grosso modo, das características mais gerais de tudo que existe. Tá. A gente fala tudo que existe, de tudo. Quando a gente vai já para a ontologia computacional, a gente já coloca isso num sistema. Por isso que a gente usa bastante epistemologia, né, da filosofia, que é a área que dá conta de estudar o conhecimento, como a gente estrutura o nosso conhecimento. A gente coloca ali em caixinhas e em sistemas compreensíveis. Aí a computação se beneficia dessa parte um pouco mais objetiva, tendendo à objetividade no máximo possível de acordo com os nossos objetivos. No fim das contas, o que determina como a gente vai definir as coisas, se a gente parar para olhar, é o objetivo, né, dentro de um sistema. Diferente da filosofia, que a gente pode falar de ontologia indo para metafísica e tudo mais. As lacunas do nosso conhecimento a gente vai preencher nas nossas conversas e discussões, e isso a filosofia permite. Eventualmente vai acontecer e é maravilhoso que aconteça, sabe? É maravilhoso que aconteça porque isso é o que a gente é. A gente é limitado e a gente precisa de algumas coisas para viver a nossa vida. A gente não é tão objetivo assim quando a gente acha que é. Por mais que a gente se ache tão pragmático no nosso dia a dia, não é. Sabe? As pessoas mais pragmáticas normalmente escondem boas coisas lá pra gente investigar. Sabe? Então, eu acredito que essa coisa da observação na filosofia é muito mais aberto. E quando a gente vai para a computação, a gente precisa usar essas ferramentas epistemológicas de linguagem, da filosofia da linguagem, da mente, para tentar representar de forma objetiva essa busca de atender os nossos interesses, que aí a gente vai para o problema fundamental, que é entender quais são os nossos interesses. Às vezes é mais fácil, né? Um sistema para oncologia, alguma coisa assim. Mas e quando não é tão fácil assim? As resoluções éticas, né? Como é que a gente vai desenvolver? Será que é possível desenvolver um sistema ético? Eu acredito que não. Na verdade, é um uso ético do sistema. Como é que a gente vai fazer um sistema que dê conta de todos os valores nessa multiculturalização que a gente está? Não tem. Não tem como. Seria até desonesto. Seria, evidentemente, uma sociedade se sobrepor sobre a outra. Então, precisamos... Como sempre foi. Como sempre foi. E com outros mecanismos agora um pouco mais claro na nossa frente de novo. Exato, né? Aquele espelhinho. O Black Mirror. É isso mesmo. E por que foi tão feliz o momento em que você foi estudar filosofia então e cruzou com o IA? Porque hoje em dia o mercado demanda isso. Você vê? Eu acho que sim. Eu comecei a ver na minha equipe, que eu estava com uma equipe de marketing, inclusive eu trabalhava numa plataforma de educação que estava sendo desenvolvida. E aí veio o boom do ChatGPT, né? Aí eu comecei a ver as pessoas meio desesperadas, não, vou perder o emprego, não, eu estou falando com uma consciência. As reações mais diversas eu presenciei ali, sabe? De pessoas seniores, assim, e pessoas muito iniciantes no mercado. Todo mundo com uma certa crise. E aí, um caso me chamou a atenção ali. Eu tinha contratado uma redatora super competente. Já tinha acompanhado o trabalho, além de conhecer anteriormente a contratação. E ela foi contratada pela qualidade dela singular, pela perspectiva e a capacidade de transitar entre vários tons de voz, né? Tons de voz e tudo mais.
Quando eu demando dessa profissional, que já tem credibilidade, um texto, e ela me vem com um texto que é de ChatGPT, porque eu uso muito e eu sei padrões evidentes ali, eu chamei e falei, por quê? Por quê você abriu mão da sua humanidade? É isso que está fazendo diferença. As pessoas estão terceirizando o que é delas em Totalmente. nome de uma produtividade maior. Porque em nome de discursos ornamentados ali. De entregar mais. De entregar mais. Mas eu discuto muito isso, porque a gente está terceirizando para IA o que é essencialmente nosso em troca de um tempo que não sobra também, né? Porque você está produzindo mais, mas você não está produzindo melhor. Sim. E essa é a questão que deve ser feita e talvez, em alguns momentos, por exemplo, o Sam Altman lá já disse em entrevista, até no evento que eu fui, que a mulher perguntou para eles, então vocês estão contratando filósofos agora para mexer com ela? Sim. Claro, ainda bem. Ainda bem, né? Porque a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. É. E o caminho que a gente está indo não parece bom. Não parece... Ou seja, o uso excessivo de GPT deixa todo mundo padronizado. Deixa. Né? As questões de pensamento crítico que devem ser feitas, na sua opinião, são quais em relação a isso? As questões de pensamento crítico. Cara, eu acho que assim, é difícil a gente falar de pensamento crítico porque às vezes parece ser muito abstrato e não é. Né? Eu não acho que seja... as pessoas gostam do discurso, mas é só parar para olhar com calma que a gente vai ver que o pensamento crítico está aí. A primeira coisa para o pensamento crítico, abertura a mudar de opinião. Esteja aberto a mudar de opinião. Não necessariamente você vai mudar, mas esteja aberto. Deixa eu te ouvir. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa colocar na mesa. É a primeira coisa, cara. É a primeira coisa. Isso é pensamento crítico de primeira, porque o que acontece? Essa geração excessiva de textos padronizados, aliados ao reforço algoritmo de redes sociais, de todas as plataformas que a gente tem, vão criando essas bolhas. Vão criando essas situações que reforçam as nossas opiniões. E é muito difícil a gente colocar a nossa opinião em perspectiva. Então a gente precisa estar aberto a isso, né? Então assim, existe essa bolha que é criada e existe, eu gosto muito da diferenciação que o Byung-Chul Han faz da bolha para a tribo digital, né? A tribo é essa adesão voluntária a essa bolha que é configurada pelos algoritmos. Então é uma coisa emocional ali. Sabe, a gente precisa se distanciar dessa emoção, não esquecendo que nós somos seres emocionais. Não ignorando que nós nos emocionamos, que nós tenhamos essa reação involuntária frente a qualquer coisa que nos impacta. Isso é normal. Só que a gente precisa aprender a se afastar disso. Poxa, tá, deixa eu mudar de opinião. Isso aqui é opinião. Isso aqui não é. E, cara... Quando você quer participar de uma conversa que você não tem muito o que falar, entre com um grande não sei. É libertador, tira um peso assim, e você pode participar de toda e qualquer conversa com um simples não entendi, sabe? Vamos baixar a bolinha, a gente se colocar no nosso lugarzinho de limitado que somos. A gente está longe de saber. Você está vendo? Você está desenvolvendo um livro que você está. E é evidentemente que é uma pessoa que está avançando, porque está te dando essa agonia. Total. Você fala, não, agora entendi. O síndrome do impostor tá aqui, ó. Tá batendo. O podcast não existia se não fosse minha síndrome do impostor. Mas quando você está falando, eu fico lembrando do Dunning-Kruger, né? Sim. E como com mais consciência das coisas superficiais que a gente tem, ao estar... Porque assim, a minha dúvida agora, a minha angústia, né? Eu digo, com mais consciência que a gente tem de outras realidades, ou seja, a gente é atropelado por muito conteúdo, né? Você tem essa clareza, mas você tem muito mais ciência de muito mais filosofias e textos e filósofos e gente pensando do que o seu professor teve, o seu orientador teve, ou seja, nossa geração que tem a necessidade de pensar coisas novas, sofre muito mais influências, ou seja, e ao sofrer muito mais influências tem muito menos certezas, né? Porque se a gente mantém essa cabeça aberta do não sei, significa que ao mesmo tempo que você está pensando isso, tem um chinês produzindo 500 mil outras coisas, e você, ao contrário do meu pai, ou do Clóvis, ou do Karnal, você sabe que esse chinês está fazendo isso, e esse material do chinês vai chegar para você no dia seguinte. É verdade. Então, a parte de baixo do arco do Dunning-Kruger, que é aquele momento em que a gente já não acha mais
que a gente entende tal coisa, ele vai para um lugar muito profundo de sabotagem, assim. Mas é aí né? que fica legal, cara, eu acho, sabia? É aí que a coisa fica legal. Uhum. Sabe por quê? Porque eu acho que é um momento que é difícil a gente lidar com essa avalanche de coisas que acontece, mas é um momento que vai estreitando as nossas opções, como se tipo assim, olha, ou você olha pra si, ou tu não sobrevive. Exato. Pelo menos não com saúde. Então assim, você precisa entender o que são valores e o que são verdades. São coisas diferentes. Verdades absolutas, já descarta. Já descarta porque não existe isso. A ciência não adota isso, Não mesmo traz. porque não evoluiria, né? A gente já sabe disso. Isso aí é até bobagem a gente discutir. Não adianta buscar a verdade. Exatamente. Adianta buscar a sua verdade, é isso. Aí a gente cai num relativismo perigoso também, né? Então, mas assim, a gente tem que diferenciar valores de verdades no sentido assim, a gente tem verdades suficientes para um tempo, para os recursos que a gente tem de investigação e observação, para o nosso propósito. A gente falou agora dos sistemas de IA. Para aquele propósito, aquela verdade que representa fielmente essa área de domínio é suficiente. Então, são verdades suficientes. Verdades absolutas são dogmas, esquecemos. Não, é impossível, exato. verdades suficientes. E está na hora da gente olhar para os nossos valores individuais e coletivos. Aqueles valores que a gente precisa compartilhar, que a gente vai ter que discutir. Porque, afinal de contas, dá conta de certa forma, articular o ambiente que a gente compartilha. Então, assim, esses valores coletivos que a gente vai ter que conversar e os valores individuais, que a gente precisa olhar, sabe? E aí a gente vai começar, se a gente tiver esse pensamento crítico, a gente vai fazer esse movimento de olhar para si e para o nosso microambiente familiar e tudo mais, e tentar estruturar essa diferenciação. Falar, isso aqui são os meus valores. Isso aqui guia a minha vida, independente de serem respostas objetivas ou não. São respostas que dão conta da minha singularidade, da minha individualidade. É bom olhar para isso também, porque isso dita como a gente vive a nossa vida. E a nossa vida não é só produção, não é só resultado. Se a gente cai nisso, a gente cai nesse desespero de que tem o chinês, de que tem o japonês, que sempre alguém é melhor que a gente, de que... Meu Deus, não vai dar. Entendeu? Não vai dar, porque às vezes esses nem são os seus valores de vida. Quais são os seus valores de vida? A gente precisa entender que se a gente tentar acompanhar uma máquina, a gente esquece que a gente não é uma. A gente não é uma máquina. Mas o que é vendido hoje é que nós... O que é vendido hoje no mundo digital é que nós somos produto. Né? Nós estamos nos tornando máquinas. Você tem que acordar cedo, tomar um banho gelado, depois você vai correr uma maratona, depois você vai repetir os dogmas, depois você vai vender, e se você não está produzindo, você não está chegando, e se você não está com o shape certo, se você não está com a imagem certa, e se você não está produzindo, você não está trabalhando enquanto eles dormem, porque é uma sociedade individualista, capitalista, que esgota as pessoas dessa forma. A gente vive esse mundo, né? Que tá todo mundo se... Ao mesmo tempo em que você tem que ler tudo, você tem que meditar, você tem que ter a sua paz do espírito, você tem que ser estoico, você tem que você tem que fazer tudo isso, né? Esse mundo que a gente que no prático, no dia a dia, a gente está vendo. E claro, essa é uma provocação, né? Sim, da forma de olhar isso. E a gente sabe que não é sustentável. Não é. A gente tem que pensar o seguinte, né? Quando você faz isso, você tenta buscar tantas fórmulas, você abre mão da sua singularidade. Totalmente. Claro que, veja, eu acredito que se existe alguma coisa, olha, você tá com um problema de disposição aí, vai tomar o banho na banheira de gelo, que agora tá na moda, porque vai te fazer bem. Cara, se você tem um problema, algumas pessoas já fizeram, de repente se aproximar de alguma coisa pode te ajudar, mas vá aberto a entender se faz sentido para você. É isso que eu digo, fórmulas não dão conta da singularidade, mas a fórmula de não seguir nenhuma fórmula também é uma fórmula. Entende? Você, não quero, ninguém vai me indicar, eu sou Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, não é assim. Não é que você nunca vai mudar. Nós somos transformação. Então é importante que a gente olhe com cuidado para isso. E não esteja assim, engessado o suficiente para não nos beneficiar de algumas coisas que às vezes sim são padrões.
Não, isso foi muito legal que você falou. Vou repetir. A fórmula não vale para todo mundo, não dá conta da sua singularidade, Sim. mas também não viver de acordo com nenhuma fórmula. É não ter fórmula. Se privar de tudo, sabe? Não é a solução também, né? De um sistema, assim. Ah, não, porque é sistematizado, eu não vou me aproximar. Se aproxima, mas convida o seu eu mais interior para se impactar com aquilo. Fala, deixa eu ver se vai fazer sentido para mim. Sim. Eu acho que é isso que a gente não pode abrir mão, sabe? Porque assim, senão a gente se torna mesmo produto. E é porque, na verdade, é mais fácil a gente ter uma regra, um sistema para viver, porque dói menos. É menos angustiante. E parece, a gente tem uma ilusão de que se a gente seguir um sistema e falhar, a gente vai revisitar o sistema e vai ser capaz de achar o nosso problema, o nosso defeito, seja ele qual for. E não é assim. Não é assim. Isso talvez complique. Isso talvez coloque uma camada que deixe ainda mais escondido o seu eu mais genuíno. Sim. Então, se vai acordar cedo, vai correr tua maratona, vai pro raio que o parta. Mas calma, mas olha pra ver, entende? É isso que eu falo. Eu tenho muitos amigos que fazem esse troço de banheira de gelo. Eu falo, não, Flávio, vai. Eu falei, meu querido, você pro inferno com esse negócio. Porque eu tremo de frio. Aqui na serra, que é menos, que é 10 graus, imagina um treco que é negativo. Você sabe o que é muito cruel, o Flávio? O mundo do marketing digital, que você conhece por ter esse histórico de comunicação, quando ele entra na área de educação, ele começa a colocar promessas de que todo mundo vai enriquecer, ou todo mundo vai ser feliz. E quando a pessoa compra o produto e não consegue o resultado, a culpa é dela. Claro. Né? Porque ela não se esforçou o suficiente. Então, a educação, ou seja, torna-se maquiavelicamente o melhor negócio do mundo, porque ele não vai criticar. Se funcionou para 2, 3 pessoas, já está validado, né? E aí a pessoa se sente culpada por não obter aquele resultado, porque foi ela que não se esforçou o suficiente, se as outras pessoas conseguiram. E essa clareza que você trouxe é muito boa, né? De que a fórmula só serve para você chegar no seu... É um insight, né? Para ter um insight. Ter um insight. Para ter uma perspectiva a mais. Uma perspectiva a mais, exatamente. Porque assim, quando você... essa fórmula do sucesso causa normalmente uma dupla frustração. A primeira por você seguir e não alcançar, e a segunda por você sofrer porque você não fez alguma coisa certa. Então você fala assim, não alcancei e ainda não fui capaz de seguir a fórmula. Eu não segui a fórmula, por isso que eu não alcancei. Então é um duplo sofrimento ali. Eu não consegui nem completar, Entende? Não, a culpa é minha. Cara, não. Você está projetando uma vida na sua que não é a sua. Nos seus contextos, isso que eu falo. Cara, a minha área acadêmica... Hoje, é isso que eu te digo, eu não sou uma acadêmica de essência. Eu tento estudar para comunicar o mais honestamente possível. E eu vou errar. Eu tenho grandes mestres, assim, falam sei lá eu quantas línguas, falam grego. Gente, mas nem que eu quisesse. Entende? Não dá nem tempo. Porque não dá nem tempo mesmo, no sentido de que eu preciso ganhar a minha vida. Claro. Eu preciso ganhar dinheiro. Então, assim, eu não posso me dedicar a falar grego. Minha condição de vida não foi essa. Sabe, eu chegava em casa, a luz estava cortada. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou ler agora? Então, era assim. É assim, eu venho desse lugar. Você foi o pai dos seus pais? Nossa, muito. Muito. Principalmente meu pai. Dá pra ver. Fui bastante, assim, tanto é que eu fiquei muito adultinha muito cedo, assim, né, muito cedo, assim. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, assim. Caramba. Meu pai tinha uma empresa de brindes e aí eu falava, não, eu quero um chaveiro do Piu Piu, do Frajosa, não sei o quê. Eu montava uma barraquinha na frente da minha garagem, assim, e começava a chamar todo mundo pra comprar chaveiro, assim. Eu achava o máximo, eu achava super legal, e eu sempre fui uma menina muito tímida, sempre fui. Mas aprendi a lidar, falei, cara, ou eu lido com essa parada aqui, ou o negócio vai ficar complicado. Porque eles eram muito... A gente conversou antes, eles eram hippies, assim. Né? Meu pai era hippie, motociclista. Minha mãe não. Minha mãe, ela sempre foi muito conservadora, sempre foi muito certinha. Mas quando dentro de casa... Os opostos se atraíram ali. Olha, mais ou menos. Mais ou menos. Mas o que eu digo assim, quando tem alguém tão bagunçado, às vezes bagunça tudo. Sim. Sabe? Tudo. Mas me ensinou muito. Eu falo que meu pai é o meu grande contra-exemplo. Ele me ensinou pelo contra-exemplo. Pelo contra-exemplo. Isso foi muito rico, né? Então, assim, eu aprendi... Tudo que eu sou, eu devo aos dois opostos, assim, sabe? Os dois opostos, isso é muito legal. Eu vejo essa dualidade da academia, do mercado, que
eu tomo porrada no mercado e eu tomo porrada na academia. Na academia por simplificar, no mercado por complicar. Então eu falo, caramba, e esse cabo de guerra faz a minha vida ter algum sentido. É muito louco isso. Porque é gostoso você transitar nesses ambientes. Você chegou no lugar que você gosta de você. É desafiador, entende? Autoestima eles te deram, então, pelo menos. Então, uma coisa que eu acho... Pior que não. Sempre, mas eles me deram humildade. Eu acho que foi isso. Essa humildade fala assim, você não é uma grande coisa, não. Se põe no seu lugar, porque quando você acha que as coisas estão certas, não estão. Elas são frágeis. Então, assim, eu sempre me coloco no meu lugarzinho ali de bem limitadinha, no sentido de que isso me ajuda a avançar. Eu falo, pelo meu não sei, eu consigo ir adiante. Isso é muito legal a gente ter. Por isso que eu falo que o não sei é libertador. Sabe, o não ser, o não ter. Isso vai depender da sua convicção, do seu olhar para si mesmo e de como você vai encarar as condições que a vida te impõe. Porque assim, óbvio, você queria mais dinheiro, você queria ter a vida feliz, não queria ficar doente, todos nós queríamos. Mas agora, quando eu projeto isso como um motivo de frustração na minha vida, eu abro mão de toda a responsabilidade sobre o mínimo que eu tenho controle. Sabe? A gente não tem controle sobre a maioria das coisas na nossa vida, isso é um fato. A vida vive frustrando nossas expectativas e a gente precisa entender isso. Por isso que eu falo, toma cuidado para olhar muito para o futuro e perder a presença. Mas ficar nessa presença é um caminho tortuoso entre inconsequência e intensidade. Você tem que ficar aqui, olha para o futuro, visitas breves suficientes para que você tome decisões no hoje, mas também não fica muito tempo lá. Volta para cá para você conseguir viver esse momento também. Viver a tua vida. Então eu acho que isso ajuda a gente a avançar e tentar tirar da nossa jornada, que é única, o que faz sentido para cada um de nós. E a gente encontra o que são nossas convicções e o que são verdades. A gente separa as coisas. Olha, aqui é um conhecimento objetivo, a gente compartilha. Isso aqui é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. A minha fé, a minha qualquer coisa, mas conduz a minha vida, é importante para mim. Então a gente acaba sendo humilde nesse sentido. Uma coisa que eu mais ouço, Pedro, assim, ó. Isso é muito legal, um jeito de terminar a conversa. Eu falo, cara, mas é porque não tem como avançar daqui. Porque daqui para frente a gente pode conversar, só que tá inflamando a conversa. Você tá ficando com raiva de mim, eu tô ficando com raiva de você. Vamos só até aqui? Daqui para frente, vamos tomar uma cerveja, tomar um vinho, esquecer isso aqui. A gente não precisa concordar em tudo para coexistir. Então tem coisa que eu realmente acho que não vale a pena avançar. E às vezes eu coloco a minha opinião e as pessoas, eu discordo. Eu falei, tudo bem. Que bom. Tudo bem. Você quer falar sobre isso? Agora não. É a dose, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E muito disso, das nossas conversas, é a disposição. Mas por que você não quer falar disso? Porque eu não sou obrigada. E eu não tô afim. E às vezes eu nem sei o que falar. Igual política, né? Filosofia tem muito isso. Não, mas você tem que falar sobre política. O mundo digital funciona a partir disso. Você tem que falar um treco. Exige que você tá lá... Você tem que falar um treco. Falando esses pontos. Você tem que falar um treco. Senão não vai. Né? E a gente não pode ser escravo disso. A gente se sente impelido a falar qualquer coisa, a ter opinião. Cara, às vezes eu só não tenho. Eu não quero e eu não tenho. E não, entende? E uma coisa que é importante que você disse de redes sociais, que a gente precisa entender, também é questão de um olhar crítico, é saber como que essa tecnologia funciona. Porque aí você vê um treco que você discorda, aí você vai lá e não, eu vou lá embater. Olha, você está colocando uma fichinha no algoritmo de que entrega mais porque tá legal. Independente da polaridade da interação positiva ou negativa, o algoritmo entende interação. Não, só se você assistiu mais de 3 segundos já entendeu. Entende? Não precisa nem comentar mais. Custa a gente perdeu a capacidade de deixar quieto. Acho que isso é, sabe, deixar quieto é a habilidade dos novos tempos. Deixar quieto é a coisa que a gente precisa. Tchau. Aí eu tenho que falar, eu não tenho que nada nessa vida. Eu não tenho que... Por eu ser mulher, muitas vezes, principalmente em ambientes universitários, assim, eu não quero muito falar sobre isso, que é meio bobagem, mas assim, você é mulher, você tem que agir assim. Eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Eu tenho que comer, respirar, necessidades... Eu não tenho que mais nada nessa vida. O resto é tudo minha escolha.
De acordo com o quê? As condições que a vida impõe. Não, você é escolho. mulher, você é jovem, você é loira. Você chega no ambiente universitário para falar de filosofia E vinha do mercado, né? e vem do mercado. Vem As do pessoas mercado. já te olham como o quê? Aí, aquela menininha. Não, e sou zero, assim, ativista feminista, assim. Não, eu acho que existem coisas que são como são e me fazem bem do jeito que são são meus valores particulares, dá conta de como eu vivo a minha vida. Uhum. Se um homem abrir a porta do carro pra mim, isso é machismo? Não, não é. Eu tenho um amigo que é como se fosse um irmão. Mas o mundo digital e o mundo de hoje te obriga a se colocar em alguma caixa, né? Parece. Porque eu sou mulher, então... Porque você é mulher, porque você é loira, porque você é jovem, porque você estuda filosofia, ou porque você mora no interior, ou porque você fala desse jeito, ou porque você vota em tal pessoa, ou porque você tem a tal opinião. Então você tem que estar nessa caixa. Porque você usa tatuagem, ou porque você tem Nossa, a tatuagem anel. é uma coisa assim, sempre tem esse choque da tatuagem, né? Isso sempre tem. Uma vez me falaram assim, me escreveram num post meu, eu não lembro qual foram as palavras usadas, mas basicamente assim, ó, tudo que você falou perdeu o valor por causa da sua tatuagem. Nossa. Tá tudo certo, tá tudo certo. A única coisa é, o que era pra ser julgado aqui não é a tatuagem. Mas se você julgou a tatuagem, tudo bem. Isso dá conta de uma preferência pessoal sua. Sei lá, uma atração por alguém que tem tatuagem, show, pode simplesmente não te atrair. Legal. Agora, o que eu tava falando aqui era meu discurso. Você tinha que julgar o meu discurso. Tampa a tela e ouve só. Aí você pode tacar o pau em mim, não tem problema. Não que eu vá responder, porque eu não tenho muita disposição. Meu instinto competitivo é de uma caixa de sapato, assim. É horroroso. É porque eu tento no máximo que eu posso me colocar no teu lugar. Sabe? Eu juro que eu tento, embora seja impossível, né? Ver o mundo pelos olhos dos outros. Eu sempre digo isso e é verdade. Não tem como, por mais Mas que a gente empatia tente... é o fim do ódio, né? Das redes sociais. Só quando você tem noção que por que a pessoa tá... Quando você tenta... Por que a pessoa tá pensando daquilo? E uma das coisas que eu até falei outro dia num podcast sobre o Elon Musk, né? Esse cara não frequenta lugares em que ele é confrontado com questões de pobreza ou de fome, porque ninguém que frequenta lugares assim não é impactado pela empatia. Sim. Talvez o cara fique só ali e aí sim, né, ao ficar só ali, ele tem uma realidade que é muito longe do dia a dia, assim, é igual quando você pega um pedaço de carne na geladeira, é diferente de você ver um boi tomando um tiro. Claro, lógico, né? Eu não tô lógico. não tô pregando a favor do veganismo de nada, mas eu como carne feliz da vida porque eu não tenho que matar um boi todo dia. Claro. Se eu tivesse, talvez eu comeria menos. Sim, e tudo bem, entende? Exatamente. E tudo bem, é isso que eu digo assim. Aí todo mundo fala assim, não, mas então você tem que ir ver. Não, eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Eu tô confortável assim, isso não faz. Porque senão a gente cai nesse negócio de ter que saber de tudo o tempo todo. Nossa, e entra e esse é o esgotamento que as pessoas sofrem. Nossa, no limite, tudo que você faz tá errado. É. No limite, é isso. Porque essas coisas de mulher me incomodam muito. Se você é mulher, você tem que agir assim, você tem que agir assado. Não tenho. Eu tenho um amigo que é como se fosse um irmão. Eu chamo ele de irmão, porque, né, é um irmão mesmo. E ele falou, cara, eu abri a porta para uma mulher no aeroporto e a mulher me xingou. Porque ela podia abrir a porta sozinha, ela não precisava de homem abrindo. Eu falei, meu Deus, gente, que ponto chegamos? A gentileza perdeu o lugar. Mas isso é uma extrapolação boba. Mas acontece? O pior é que acontece. Mas acontece de tudo, acontece. né, Mas é isso que eu digo, é impor essa atitude a mim, por exemplo. Eu nunca vou agir assim. Eu nunca vou agir assim. Por quê? Por que não? Porque não são os meus valores. Os valores são diferentes de verdades. E a gente precisa entender. Tudo bem? Quando você diz que eu tenho que agir assim, que eu tenho que brigar com uma pessoa que abre a porta pra mim pelo fato dela ser homem, você tá me impondo o seu valor como uma verdade. Como se isso fosse o certo. Isso não é verdade. Isso guia a tua vida. Não serve de imposição. Isso, teu valor em relação a essas coisas, em relação à fé, a tudo isso. Se não serve de imposição, se não faz mal a ninguém, cuide sua vida. Mas não é muito utópico a gente achar que as pessoas vão ter essa clareza? Eu concordo 100% com você. Mas eu também acho que a gente fala pra bolha. Tipo, e a própria filosofia, quando ela chega nessa profundidade acadêmica, que a gente sabe que o grande conhecimento vem daí, né? Ou a grande sabedoria, né? Mas quando a gente tem uma intenção de falar pra massa, ou seja, furar bolhas, é muito difícil que as pessoas tenham essa clareza, né? Não, a gente... Ou é utópico? Eu tô falando aqui porque você não vai ter resposta também. Não mesmo, não mesmo. Mas é o que a gente estava dizendo assim,
Onde a gente vai? Onde a gente quer ir no limite? Lidar com isso faz sentido para você? Até um certo ponto. Algum jogo a gente vai ter que jogar. É um fato. Tem algumas coisas... um clickbaitzinho, um negocinho... Paciência. Você tem que vender teu curso, você tem que fazer as tuas coisas, você tem que vender ganhar a tua tua palestra. vida, você tem que ganhar a tua vida. E não tem nada de errado com isso. Ganhar a vida não tem nada de errado, contanto que a gente faça isso com honestidade. Exato. Só que você vai ter que chamar a atenção de algum jeito. No meio de tanta besteira, alguma coisa vai ter que chamar. Tudo bem, mas quando a pessoa vier, desenrola, sabe? E assim, quanto a ser utópico ou não, às vezes eu acho que sim. Só que é isso, se eu conseguir modificar um tiquinho aqui, a minha vida já faz sentido. A minha vida que é uma caquita no meio desse universo infinito. Mas já é um contexto, o meu contexto. E aí é uma visão muito egoísta. E aí eu sou muito tributária de Nietzsche, de que não existe ação desinteressada. Sabe? Não existe. Eu quero sim que os meus contextos favoreçam a minha vida. Então, se eu conseguir interagir com pessoas que consigam ter uma abertura a pensar mais criticamente, e isso contribui para o meu ambiente ser mais saudável, para a minha saúde, eba! E ainda assim eu consigo ganhar a vida, eba! Uma das coisas que mais me deixa feliz é quando eu recebo as mensagens e as pessoas terminam com ou não lá. Ou não, por que eu termino tudo com ou não? Porque não existem verdades absolutas. Tão simples quanto isso. Então, assim, esteja aberto para as inconclusões. E, na verdade, isso às vezes é o que de melhor a gente pode ter. Que é o que a gente disse, se for rígido, talvez não comporte toda a dinâmica da atualidade. Isso é muito complicado. Então, assim, me deixa muito feliz que as pessoas que... Eu estou dando um curso agora... Curso não é nem curso, eu falo que é uma prática filosófica, né? São 4 encontros só ao vivo para a gente conversar ali. E a perspectiva que as pessoas trazem, que as pessoas que eu já consegui qualificar lá para dentro, elas vêm às vezes com opiniões muito fortes, tudo bem, só que fala, isso aqui é minha opinião, é a minha convicção. Aí, e a sua? Eu acho isso sensacional. Porque o cara tá inflamado, ele tá emocionado, que delícia. Sabe, essa coisa morna também é um saco. Isso deixa pra academia, deixa pros ambientes controlados. Entre conversas de prática filosófica, sejamos emocionados. Sabe, eu gosto muito dos franceses nesse sentido. Eles são muito emocionados, mas no final sempre tem, e você? Isso é muito legal. Isso, a gente começa a criar uma barreira de que, olha, a gente discorda. E agora nós estamos dispostos a levar isso adiante. Daqui a pouco a gente abre um vinho e esquece tudo isso aqui. Porque já acabou. Ai, chega, que preguiça. Tudo bem. Não, e a gente entende que o nosso emocional é só uma manifestação alheia àquilo que a gente pode estar segurando internamente. O fato de eu estar emocionado com alguma coisa, se eu ainda pergunto no final... ou não, e você, significa que eu ainda tenho uma coisa mais forte, racional. Você né? tem uma abertura. A história lá do Jonathan Haidt, né? O ginete e o elefante, né? Significa que o ginete ainda tem certa... assim, na Mente Moralista, o Jonathan Haidt coloca uma metáfora de que todos nós somos um cavaleiro em cima de um elefante. Ah, tá. Né? E, na verdade, assim, o elefante é o emocional, o cavaleiro é o racional. O elefante vai pro lado que ele quiser. O cavaleiro não tem muita ação, né? Ou seja, a gente, na verdade, a gente tem escolhas, a gente tem justificativas racionais porque o nosso emocional já decidiu. É isso. Sim. O nosso racional está sempre justificando algo que nosso emocional já decidiu. Isso diz muito sobre as redes sociais, sobre o mundo, né? O mundo moralista, o que for, né? E essa é uma explicação muito bacana para a gente entender como o estado que as coisas estão, porque as pessoas justificam racionalmente decisões emocionais no dia a dia. O que você está falando é que existe um espaço que é possível criar das pessoas terem a sua opinião, manterem o seu emocional, mas ao perguntar e você, significa que elas estão desprendidas disso. Exatamente. Então é muito otimista. Eu acho legal porque assim, isso que você está trazendo de razão e emoção é muito legal. Essas perspectivas, tem alguns ecos platônicos aí que a gente tenta, que a gente localiza, que tenta dissociar as coisas. E absolutamente não tem como. Né? Dissociar a emoção de razão, abrir mão da emoção é abrir mão da nossa racionalidade. A nossa racionalidade começa na nossa emoção. Isso eu vi muito em Damásio, por exemplo. Emoção é um processo natural em nível biológico que visa a sobrevida. É biológico. Então, assim, para de querer
entre razão e emoção. Não, você vai convergir as coisas. Você vai entender que você é um ser que se emociona, independente de como você é impactado. Digamos, grosso modo, de um jeito bem simples, são suas primeiras impressões. O problema tá que a gente é capaz de superar as primeiras impressões. A gente não precisa ficar nas primeiras impressões. E não necessariamente a gente vai mudar a emoção, mas talvez a gente vai poder localizar as causas dessa emoção. Poxa, esse discurso me impactou mal porque tem alguma coisa já no meu contexto que traz isso. E é obviamente que a gente está cheio de coisas que influenciam as nossas emoções também. No sentido biológico e no sentido racional. Então, assim, é racionalizar as emoções no sentido de torná-las coexistentes com outras. Mas não negá-las. É isso. Porque se a gente nega, a gente tá negando a nossa humanidade. Se a gente fica só na razão, esquece. Somos máquinas. Aí ferrou-se. E como foi, para terminar, porque a gente falou antes de começar a gravação, e eu não perguntei, talvez as pessoas tenham essa curiosidade, como foi crescer com um nome pouco comum, assim. O seu nome no RG é como? É Flauê Boni. Flauê Boni. Flauê Boni. Eu tirei o E, na verdade, porque tem um circunflexo. Aí, para eu explicar o chapéuzinho, assim, eu falei, ai, meu Deus, tira. E aí, hoje em dia é até difícil. As pessoas me chamam, às vezes, de Flauê em ambientes acadêmicos, eu demoro pra localizar, Mas assim. é bonito, cara. Tem uma sonoridade mesmo, Flauê. Pô, legal, obrigada, cara. Agora é tranquilo, né? Na infância eu imagino que deve ter sido. Na infância foi difícil, né? Os apelidos eram vários, assim, é complicadíssimo. Mas, cara, é legal. Hoje em dia eu acho legal. Na trajetória, né? Mesma coisa de ter sido criada por alguém muito rígido e alguém muito solto. A gente acaba gostando porque te trouxe até aqui. É uma identidade. Hoje em dia é mais uma coisa que é a minha identidade também. Então, eu acho que tudo compõe, assim, um pouquinho da gente. Eu acho que se fosse um nome muito tradicional também, talvez não refletisse um pouquinho de mim. Pode ser que reflita um pouquinho. Eu não acredito que para terminar esse episódio eu vou ter que citar uma letra de uma banda que eu nunca fui fã, porém faz muito sentido, até dei risada quando você falou aí. Mas entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Tá vendo? Eles fizeram aqui, ó. Não, que você é fã? Então ótimo. Então, não é da minha geração, eu sou um pouco mais velho e quando eles surgiram eu já olhei, puta, essa galera emo aí, pelo amor de Deus. Não, é legal, Mas enfim, hoje em dia tudo vira cult, né? Então, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Façamos nosso papel lá, então, pra valer a pena. Pra mim, esse papo valeu a pena. Valeu demais, Pedro. Adorei. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Valeu, Flau. E se você chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar esse episódio, esse papo em que a gente foi longe aqui na filosofia, foi profundo nas reflexões e, enfim, se inscreva, comente, compartilhe. E para mostrar que você chegou até aqui, herói, heroína, que acompanharam até o fim esse papo aqui, porque eu sempre chamo de herói, né? Porque são reflexões profundas que as pessoas... Se você é diferente, coragem, né? Nesse mundo de gente viciada nas redes sociais e nessas telas horrorosas, você que está nos ouvindo é diferente, né? Coragem de resistir até aqui. Coragem de resistir até aqui. Isso aí. Comente NX0, né? Comente NX0. Até o final do dia, Pedro tá ouvindo aqui, ó lá. Entre razões e emoções, tá vendo? A saída é muito bom, é muito fazer. Bom. É muito bom. Valeu a pena. Valeu. Obrigada.